Mestre, para quem tem medo e não sabe se pode tomar, quais são as restrições? Quem que pode e quem que não pode tomar? Eu já escutei, por exemplo, que pessoas que tomam tais remédios não pode tomar, ou tem que ter um cuidado quando for tomar. Quais são esses casos? Legal. O que eu percebo, na verdade, existem orientações, né? As orientações mais que nós temos que ter mais atenção são para casos de esquizofrenia e bipolaridade, né? Esses casos, eles demandam uma certa atenção, porque muitas vezes essas pessoas, elas fazem uso de algumas medicações que são impeditivas, tá? Mas não significa que a pessoa não possa. Não é porque a pessoa tem algum nível de esquizofrenia que ela não pode participar. Tudo vai depender do momento em que ela se encontra. Eu já vi diversas pessoas com esquizofrenia participarem e terem experiências lindas e diminuírem os seus remédios e, enfim, melhorarem, na verdade, né? Eu já tive a oportunidade de receber mais de 8.000 pessoas. Caramba! Né? Eu já fiz a conta, foram mais, acho que quase 10 mil já hoje. Uau. Né, que passaram, né, por uma sessão de ayahuasca com a minha presença. Então, eu acredito que eu tenho um pouco de base para falar, e todas elas foi eu que muitas das vezes fiz o passo a passo para ela confirmar a presença dela, que dei a orientação, que acompanhei isso, né, esse processo dela. Para caso de esquizofrenia e bipolaridade, dependendo da medicação que a pessoa faz uso, né, pode ser que seja um impeditivo. Eu falo que 50% a pessoa não pode, outros 50% a pessoa pode, desde que o médico dela autorize. Então, teve um caso, inclusive, no sábado, de uma pessoa que eu vi que vocês estimulam naquela conversa com o médico, que o médico entenda, autorize, né? E ela foi, ela tomava algum remédio que ela contou lá na hora. Tinham 3 pessoas. E foi ótimo para ela, né? Tinham 3 pessoas, que 2 delas tomavam 2 medicamentos que eram impeditivos, mas eram... O nível que elas tinham do quadro que elas se encontravam era um quadro estável, era um quadro tranquilo, a medicação também era numa dose baixa, então, né, isso não foi um impeditivo para a pessoa, ela pôde participar, teve uma experiência linda, né, e tá todo dia me chamando, agradecendo, que foi maravilhoso, era tudo que ela precisava, né. Tem os casos de depressão, de pressão também, né, que são alguns impeditivos por conta dos medicamentos, mas na verdade existe uma orientação de desmame do medicamento por alguns dias, tá? Aí vai também, cada caso é um caso, não tem como dar uma receita generalista. Assim. Não, você vai conversar com a pessoa, vai entender, às vezes você vai pedir para ela conversar com o médico dela. Na verdade, eu sempre oriento a pessoa a conversar, consultar pelo menos o médico dela, né? Porque tem pessoas muitas pessoas tomam por vontade própria. Ela não precisa tomar ou não deveria, porque a gente nasce perfeito. Uhum. Ninguém nasce com depressão. Pois é. A gente adquire isso, ou a gente fala que a gente tem sem ter também, e aquilo se torna maior do que você em algum determinado momento da sua vida. Então, uma sessão de ayahuasca muitas vezes pode fazer com que você tenha o entendimento do que é o gatilho que te leva para essa condição, né? Então, o que eu vejo é que existem pessoas que não têm o conhecimento necessário ainda para conduzirem sessões, que elas não se sentem confortáveis, elas não aceitam essas pessoas e elas já bloqueiam. Eu falo assim, eu já pude acompanhar muitas pessoas e perceber, ter um tato de como conduzir uma certa situação. Então, eu consigo ter uma flexibilidade, respeitando a lei, respeitando todas as orientações, seguindo os protocolos que são necessários e fazer com que as pessoas venham com segurança e participem.